Hoje, a Fernanda iria fazer o nosso estudo, mas ela teve um probleminha e pediu para que eu fizesse a condução. Mas eu vou fazer exatamente o mesmo tema que ela tinha preparado, que é o estudo do livro Desafios da Vida Familiar, do médium José Raul Teixeira, através do espírito Camilo. Esse livro é excelente, é um livro que trata exatamente, como o próprio nome diz, dos desafios que a gente tem diante da família. E hoje nós vamos fazer a introdução do livro e o primeiro item, ele faz exatamente aquilo que nós precisamos fazer todos os dias, que é um levantamento do valor da família, não só para nós, como indivíduos, mas como família, como sociedade. Então, nessa introdução, o espírito ele coloca a família no seu devido lugar, falando dos seus objetivos, da sua importância. Então é exatamente isso que nós fazemos no domingo de manhã, quando estudamos sobre família. E eu vou fazer hoje de uma maneira diferente, de uma maneira mais leve. Eu vou, porque o texto é muito rico, e eu não queria fazer um resumo do texto. Eu vou fazer a leitura do texto aos poucos e a gente vai conversando. Eu queria que vocês ficassem bem à vontade para a gente poder ir conversando, como se fosse um grupo de estudo mesmo, a respeito dos temas que Camilo trata na introdução e no primeiro item desse livro, tá bom? Então, a introdução do livro, ele chama de exatamente alevantamento familiar. E ele traz justamente nesse levantamento, em O Livro dos Espíritos, o grandioso codificador Allan Kardec, né, teve o ensejo de indagar aos sábios imortais sobre qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família. Então, justamente para fazer esse levantamento da importância, né? Qual seria o resultado do relaxamento dos laços da família? Se todos nós passássemos a não mais valorizar a família, né? E a resposta, lá no livro, o Livro dos Espíritos, questão número 775, a resposta é bem taxativa. O resultado seria uma recrudescência do egoísmo. Uma palavra grande e pouco usada, né? Recrudescência é aumento. Então, se caso não valorizarmos a família, relaxássemos esses laços, nós teríamos um aumento no egoísmo, ou do egoísmo em nós e na sociedade como consequência. Então, fica bastante nítida, assim, a certeza, Camilo dizendo, de que a formação familiar tem como escopo, né, como alvo, como meta, entre outros itens, o trabalho de fazer diminuir a carga egoística que se desenvolveu ao longo dos milênios na alma humana. Olha que interessante. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade, tá, para falar sobre isso. Edson também, tá? Fique à vontade. Olha que interessante. Então ele já começa, né, fazendo a valorização da família, que tem uma importância muito grande, que é para diminuir a carga egoística que existe entre nós. Diminuir esse egoísmo, esse sentimento que nós aprendemos com a doutrina espírita, que é uma das chagas, ou a principal chaga
e atrapalha os laços de solidariedade, de fraternidade que poderia já existir entre nós. Então, a família tem como alvo principal diminuir o egoísmo. Como funciona isso, né? Mais ainda, eu queria fazer uma outra observação nesse parágrafo, né, que ele, diminuindo a carga egoística que existe, né, que se desenvolveu ao longo dos milênios na alma humana. Então, o Edson gosta muito de trazer esse assunto, né, Edson, quando a gente fala lá nos primórdios das primeiras encarnações humanas. Na verdade, ser egoísta naquela época não era um mal em si, era uma maneira de preservar a vida, porque o que valia era a força. Então você precisava trazer para si, mas não era um sentimento, não era, era uma postura mais baseada no instinto, né? Como os animais. Tá? A gente estava até conversando aqui ontem, eu e a Isadora. Você pega o animal, por mais que você goste do animal e ele goste de você, que seja um animal de muitos anos que a gente tem em casa, se você pôr o alimento para ele lá, e aí você chegar perto enquanto ele estiver comendo, ele vai rosnar para você, ele vai parar de comer. Então é um ato instintivo de proteger o alimento dele, não deixar ninguém chegar perto. Então, nas primeiras encarnações do ser humano, ele também era instintivo e ele protegia, porque o instinto faz com que ele proteja a vida, né? Então eu vou comer primeiro, eu preciso manter, e aí o que valia era a força, né? A gente vai perceber isso. Então, nas primeiras encarnações, nós tínhamos uma postura, e com o desenvolvimento da inteligência, a gente pôde começar a fazer as escolhas. Infelizmente, muitos de nós acabamos escolhendo, então, não compartilhar, não dividir, né, e guardar as coisas só para nós. Aí é o que ele está dizendo aqui, né, essa carga egoística, com o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento da moralidade, foi se desenvolvendo ao longo dos milênios na alma humana. Então, isso é esse sentimento hoje que está fazendo. Hoje é um mal para a sociedade, é um mal para o ser humano. Em outras épocas, não era necessário. Então, continuando, ele coloca assim... Ela levantou a mão, Adriano. Desculpa. Pode falar. Posso te interromper um pouquinho? Não, você falou que era para falar. Eu combinei no início, então vamos falar, vamos conversar, um estudo. Eu já estudei bastante sobre questão familiar, mas não para a parte jurídica, e a Marília falou também a questão familiar. Ela não se construiu assim rapidamente. Então, na antiguidade, como a gente fala, o homem não sabia que ele participava da concepção dos filhos. Então, não existia essa família aí. Então, você está falando do instinto aí, né? Que não existia essa questão de família, efetivamente. Só depois que o homem entende que ele participa da constituição da família, é que daí começa, sim, formar-se a família, o núcleo, né? Que é marido, mulher e filhos. Lá que você estava falando da parte mais da doutrina, mas historicamente também nós vemos isso. Então, o homem só vai perceber isso depois. E aí sim surge o egoísmo, a posse do homem sobre o filho, sobre a esposa. E aí começa, né? Eles antes eram nômades, aí eles centralizam, eles fixam domicílio, e aí vai começando surgir esses vícios nossos, né? O egoísmo, né? A posse aí, os ciúmes, essas coisas que vão aumentando aí, igual você falou assim, o Edson comenta isso que antes não tinha, né?
Então, eu acredito que vem tudo lá desde a Constituição. Antes cada um ia andando, ia colhendo, ia consumindo aquilo que estava na terra, ia mudando. Aí depois o homem percebe que ele participa da constituição da família, que ele tem participação, aí ele traz tudo para próximo dele e fala: ó, isso aqui é minha mulher, é meu filho, e começa a ter esses vícios aí. Eu acredito que é a partir daí que tem. E realmente eu penso que a família, e principalmente quando a gente tem filhos, né? Aí que a gente percebe quanto que a gente deixa de ser orgulhoso, né? O quanto que a gente deixa das coisas para nós mesmos, para dar para os filhos, né? A gente começa a dividir mais, pensar muito mais, né, no outro. É interessante o que você fala, justamente porque se a gente olhar os animais, quando a gente fala em família, né, no estudo da evolução, né, humana, do ser humano, os próprios animais, o instinto, os mantém unidos por um certo tempo, para proteger. Então, não era muito diferente. Realmente, essa noção de família, né, não se tinha como temos hoje. Mas aquele instinto de proteger os filhos, porque tinha o homem e a mulher, né, o sexo masculino e o feminino, a procriação, aí por um tempo de você proteger os filhos até eles terem condições de viverem sozinhos, né? Então, Camilo nos coloca uma visão bem doutrinária, espírita, em relação a essa consanguinidade, né, que são laços que, de uma forma ou de outra, reúnem os espíritos em um núcleo. Então ele começa a analisar por esse aspecto. Então, essa questão, né, bem psicológica que a Marília traz para a gente, uma visão muito interessante mesmo, mas nós, desde o início, desde as primeiras encarnações, temos esses laços consanguíneos e mesmo que instintivo com os animais, a gente já se unia. Então a gente vai ver na sequência aqui, ó, que ele fala assim, ó, dá para inferir disso que fora do conjunto da família é mais fácil a pessoa permitir-se empolgar-se pelo gênio ególatra. Todas as referências se dirigem a ela. Todas as preocupações enfocam-lhe a individualidade. Olha que interessante, né? Quando ele fala fora do conjunto da família. Tudo leva para a individualidade do ser, né? Todas as preocupações e todas as referências. Haverá sempre maior disposição para pensar em si e somente em si, toda vez que nenhuma necessidade houver de pensar nos outros. Olha só que interessante. A gente pode trazer para os dias atuais, né? A gente fica conversando bastante sobre isso. Toda vez que eu me desligo, que eu não valorizo, né, esses laços mesmo da consanguinidade, né, que a gente está falando, principalmente desse primeiro laço, que é a reunião dos espíritos num núcleo, né? Toda vez que eu valorizo apenas ou desvalorizo a família, eu começo a não ter preocupação de pensar nos outros. E tudo isso vai me levar a pensar só em mim, vai me individualizando. Eu vou ficando mais personalista, vou valorizando só a minha pessoa. Olha que interessante esse raciocínio dele. E aí ele continua, e como pensar em outros distantes dos vínculos da consanguinidade é mais improvável? Olha só, como pensar em outros distantes dos vínculos da consanguinidade é mais improvável, a atração que os laços de sangue impõem tem força capaz de promover a solidariedade, de incentivar o bem-querer e de instaurar pouco a pouco as bases fulgentes do amor, né? As bases luminosas. Olha que interessantíssimo esse raciocínio de Camilo, né? Que ele fala, mesmo lá nas primeiras encarnações, existia um laço
e que pelo sentimento, né, instintivo fazia com que nós tínhamos que nos preocuparmos com outros além de nós. É lógico que a providência divina, como disse Camilo aqui, já sabia e já tinha construído isso com o objetivo de fazer com que a gente começasse aos poucos a se preocupar com o outro. Que é essa pergunta 775 do Livro dos Espíritos que ele coloca no início, está dentro da lei de sociedade, que é uma lei que nos obriga, né, de certo, entre aspas, ou melhor, ela é necessária para a nossa evolução. Não só moral, né, que ele está falando aqui das bases do amor, mas da inteligência. A gente vai aprendendo um com o outro, a gente precisa do outro para aprender, para evoluir. Sozinhos nós não crescemos. Então a família, ele está fazendo aqui um levantamento do valor da família. Os laços de consanguinidade nos trazem deveres, obrigações que vão nos trabalhar interiormente rumo a esse amor que a gente vai ver na sequência. Então ele coloca assim, ó, ressalvados os casos de horrendos comprometimentos, onde a fervura de malquerenças e de ódios não dá margem a grandes conquistas na esfera da afetividade, os relacionamentos das famílias comuns têm tudo para propiciar maior aproximação, maior interesse, melhor envolvimento entre os seus membros. Então ele considera aqui aqueles casos mesmos que são, né, de ligações passadas, né, que são comprometimentos difíceis que a gente pode arrumar em outras encarnações, né, pelas nossas escolhas, nossos equívocos. Os relacionamentos das famílias comuns têm tudo para fazer esse desenvolvimento dentro de nós, né, como ele coloca aqui, propiciar maior aproximação, maior interesse entre os membros. A gente vai começar a não pensar mais só em mim, na minha individualidade. Eu começo a pensar no outro. E até hoje, né, se nós paramos para analisar, hoje a família a gente já consegue dividir, né, Cleomara, como você colocou, dividir, compartilhar, né, com os nossos seres queridos que estão aqui conosco, mesmo às vezes tendo as nossas malquerenças do passado. A gente às vezes tem o sentimento de egoísmo entre famílias, né? Se mexer com um membro da minha família, vai ter que se ver comigo. Então a gente ainda, né, tem essa carga egoística muito grande dentro da gente. E dependendo do caso, até mesmo dentro da família, isso é muito natural, a gente percebe. E ele continua, os laços que unem o par, o casal, que se encontra, né, nos caminhos da existência aqui, em nome do interesse afetivo que se instala, vão permitindo, olha, ele está falando do casal, hein, vão permitindo que um passe a pensar no outro, a preocupar-se com o outro e agilizar providências para auxiliar o outro. Então, aqui já não tem nem o laço da consanguinidade, mas só aquela aproximação, né, de dois sexos para iniciar uma família consanguínea. Então, isso vai instalando todo um sentimento, né, de a gente começar a se preocupar com aquele e a gente desenvolver um afeto. Chegando mesmo
a envolver-se em lutas e sacrifícios por causa do outro. É o que a gente estava falando aqui agora há pouco. A gente luta pela nossa família ainda. Existe um sentimento egoístico, né? Ainda entre famílias, entre povos, né? Que é a origem das guerras. Mas já é um progresso, porque eu já começo a me envolver nessas lutas e sacrifícios por causa do outro. Já saí de mim, já comecei a sair de mim. Ele coloca assim: eis o egoísmo sofrendo debacle na rota da sua eliminação. Ele já está perdendo espaço, o egoísmo. Na sequência, no momento em que chegam os filhos do casal, tudo se altera mais ainda na sua relação. A partir de então, os cônjuges se unirão, somarão esforços, reversar-se-ão aqui e acolá, nesse ou naquele compromisso, a fim de atender com elevada dedicação aos filhos, postos pela vida sob seus cuidados. Então aí não é mais só o afeto entre o casal, que eu já saí de mim, eu já estou me sacrificando e lutando para levar o bem do outro, né? Mas aí quando chegam os filhos com o laço da consanguinidade ainda, isso vai aumentando e o egoísmo começa aí a perder espaço efetivo. Lógico, nós estamos falando de uma situação normal, de um desenvolvimento normal, natural, e na maioria das vezes escorregamos e não aproveitamos e não cuidamos bem dos pares, dos filhos, mas a lei, a misericórdia de Deus vai nos proporcionando refazer esses passos até a gente conseguir aprender. Então, com os filhos, ele coloca assim, então, ó, novo golpe que a vida do lar vai desfechando sobre o egoísmo e vai se fragilizando. Olha que interessante. Mais uma vez, salvo os casos de almas muito enfermas moralmente, na condição de pais, de mãe, ou de pai e de mãe, quando então o furor egoístico vence sempre, salvo nesses casos, né? Normalmente a gente encontra nos lares do mundo o egoísmo perdendo espaço gradativamente a cada encarnação, pelo menos no que diz respeito aos cuidados para com os laços da família. Olha que importante, olha que profundo a gente começar a parar e olhar mais profundamente esse assunto, a valorizar a família em todos os aspectos. Não é família consanguínea, só porque tem o meu sangue, mas isso é mais profundo, vai transformar a mudança interna da alma, do espírito, desenvolvendo as virtudes, né, que estão potencialmente em nós e eliminando esses vícios, né, ele falando aqui mais principalmente do egoísmo. Olha, eu estou falando bastante, mas podem ficar à vontade, tá bom? Continuando, é muito comum também a grande dificuldade que o indivíduo humano apresenta de conviver harmoniosamente com alguém que lhe seja distinto. Olha só, com alguém que lhe seja diferente, né? Criaturas diferentes umas das outras costumam impor-se reciprocamente desestabilizações imensas. Olha só a profundidade dessa frase. A gente vai se encaixando, a gente vai se encontrando, né, no texto. Criaturas diferentes uma das outras costumam impor-se reciprocamente desestabilizações imensas. A gente não vê isso em todos os relacionamentos, seja qual for o nível de relacionamento, né, de casal, de irmãos, na família, no trabalho, enfim.
É como se o diferente pudesse representar ameaça, forjando intranquilidade. Como é que a gente tem estudado e aprendido hoje, né, na sociedade que todos nós somos diferentes? Todos nós. E a diferença nós devemos respeitar. Mas olha como ele coloca aqui, quando a gente está desavisado, despreparado, a gente vai ver o diferente como uma ameaça para nós. E trazendo intranquilidade para a nossa alma, para o nosso coração. Daí ser tão perceptível o desejo, às vezes grandemente patológico, olha só, que tem um de dominar o outro em sua vontade, em seus anseios e em suas opiniões. Essa equalização que se pretende entre indivíduos não deixa de ser outra faceta do egoísmo, tentando se disfarçar para sobreviver. Olha só, ele falando então de que essa equalização que a gente pretende fazer entre nós, né, não deixa de ser o egoísmo, de uma outra forma, né, com uma outra roupagem, atuando em nós, né? Ele coloca aqui tentando disfarçar para sobreviver. Contudo, costuma ser no trato familiar, trazendo a família de novo aqui como importância, costuma ser no trato familiar que ocorrem as indisposições, as querelas, os embates fortes nos quais aqueles que se sentem oprimidos gritam por liberdade. Os que se acreditam desrespeitados evocam respeito. Os que se admitem vitimados por desatenções ou desconsiderações propugnam por atenção ou consideração dentro do ambiente familiar. Tais embates, mesmo quando ásperos, tendem a motivar as reflexões tão necessárias no lar. Eles têm a sua utilidade. Mais dia menos dia, tendendo ao equilíbrio relacional com o passar do tempo. Então, você discutir as diferenças, você conversar sobre elas, dialogar, por mais que seja difícil, elas fazem parte, né, desse processo de aprendizado e de eliminação do orgulho. E é por esses passos dados em família, desfavoráveis aos sentimentos e atitudes egoísticos, que se vão elaborando as primeiras lutas dos dias de altruísmo, de fraternidade e de verdadeiro amor em fase rudimentar de elaboração na Terra. Aí ele começa aqui a falar, né, dessa a beleza da vida terrena que se asila exatamente na relação das diferenças. E é por isso que a lei de sociedade tem essa importância tão grande e nos obriga a convivermos. Porque é a diferença que vai me fazer evoluir. Se eu conviver com pessoas que só pensam da mesma forma que eu, que só desejam o que eu desejo, que só sabem o que eu sei, não haverá progresso. Então é em contato com o semelhante que é diferente, por enquanto, que nós vamos então conhecendo que existem pessoas diferentes, situações diferentes, conhecimentos diferentes, sentimentos diferentes, roupas diferentes, comidas diferentes, e a gente vai então
crescendo, vai evoluindo, vai aumentando a visão em relação à vida. E ele coloca, continuando, as paisagens de ricos matizes. Acho que eu não vou ver essa parte, porque ele está falando apenas da beleza dessa parte na vida material. Mas ele diz assim, todas as diferenças se ajustam muito bem na natureza. Por que somente as diferenças entre os humanos geram problemas, tormentos e dores? Ele falou agora, um pouco antes, sobre todas essas diferenças que existem na natureza e que elas se equalizam naturalmente, né? Por que só entre nós humanos é que temos problemas, tormentos e dores? Aí ele continua, refletindo a respeito da importância da relação familiar no mundo terrestre, sensibilizando-nos com tantas indagações, tantos corações que anelam por acertar, que se acham desnorteados e aflitos, verificando o número repetido de perguntas sobre a desafiadora vivência familiar, dirigida ao médium, no caso, até Raul Teixeira, em várias oportunidades, na pauta das suas lides de propagação espírita. Então Camilo decide colaborar com essas almas, conosco, passando a responder diversos temas, diversos questionamentos, segundo o entendimento da veneranda doutrina. Ele diz o seguinte, neste livro, não pretendemos responder a todas as indagações, por impossível que sempre será por enquanto. Porém, selecionamos um número que nos permitisse formar um pequeno compêndio de fácil leitura e de consulta simples, objetivando participar das buscas e reflexões de tanta gente. Então é o que nós vamos fazer com esse livro. Mas o objetivo principal, antes da gente passar para o próximo item agora, que a gente já vai iniciar, que ele diz assim, a fim de que, alimentados pela sublime energia, possamos participar com entusiasmo, com alegria, de modesto servidor dos empenhos do mundo superior para impedir o aumento do egoísmo no seio da sociedade do mundo, tão sofrida, fragilizada, carecente de lucidez para entender, de tomada de decisão para mudar-se e de coragem para iniciar, imediatamente, o formidável processo de alevantamento espiritual da instituição família nos proscênios da Terra. Então, a primeira parte do livro, que ele trata exatamente do plano divino da família, traz essa frase, trazida do Evangelho segundo o Espiritismo. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Inegável inteligência que se exprime na objetivação do conjunto familiar, nas vias de progresso do gênero humano. Afinal, desde as expressões da irracionalidade no reino animal, podemos acompanhar os passos da formação do bando, do rebanho, dos magotes,
sempre sob uma liderança que aí então se configura pela força. Reino animal se configura pela força, essa liderança, pela sagacidade, pelas habilidades nas lutas, pela definição de domínios, pelas formas de caçar, de predar, de dominar as presas e outros recursos que se estabelecem e confirmam essa liderança. Então, isso entre os animais. Podem ver que a força física prevalece. No reino humano, desde as manifestações da anomia, quer dizer, da ausência de leis, quando os ajuntamentos humanos viviam aparente ausência de regulação, olha que interessante, olha que Camilo traz para a gente. Mesmo quando os ajuntamentos humanos viviam aparente ausência de regulação, de regras ou de leis, a formação dos grupos variados, profissionais, desportivos, religiosos, sociais, familiares, há leis internas que estabelecem lideranças, coordenações que assumem posições múltiplas. Aqui estão em jogo as conquistas feitas por indivíduos, capazes de ser assimiladas pelos demais ou feitas pelo grupo como um todo, que podem ser também passadas ou negociadas com grupos diferentes. Olha que interessante, né? Mesmo num ambiente aí que a gente imagina que não haja nenhuma lei que regule, já existe ali a espiritualidade, né? As leis divinas atuando e ajudando no desenvolvimento da criatura, para a inteligência primeiro, depois para as escolhas do domínio da vontade, né? Que a gente está numa luta muito grande até hoje. Então, nos planos do Criador, para o ser humano, a formação e a manutenção do grupo familiar são de soberba grandeza, são de suma importância, considerando-se os afins a que se destinam. Desde Jesus de Nazaré, ouvimos a assertiva de que um dia conformaríamos um único rebanho sob a liderança de um só pastor. Olha só, a gente está falando de famílias ainda, com as nossas maiores dificuldades, né? Então, Jesus, há 2000 anos, veio e disse, então, um dia nós vamos formar um único rebanho sob a liderança de um só pastor. Então, a simbologia presente nas palavras, né, de Jesus faz-nos pensar nessa unificação de todo o gênero humano como uma só imensa família. Como é que pode, como é que eu vou conseguir, né, amar uma família imensa, tão grande? Uma grei gigantesca, de inabordável maturidade, a ponto de consentir a coordenação de um só líder. Olha só, ele fala inabordável maturidade, de um só guia. Isso não significa dizer que os membros dessa descomunal formação humana serão inconscientes ou incapazes para que tenham de ser dirigidos por um pastor. Não é isso. Não se trata disso. Como a obediência corresponde ao consentimento do raciocínio, né? Isso a gente aprende com a doutrina espírita, como estabelecem os nobres imortais, o fato de sermos orientados por um único zagal significa a unidade de vistas em torno do amor, da liberdade, da felicidade, da harmonia de propósitos, uma vez que se trata do Cristo excelso, figura representativa do Pai Criador no seio das suas criaturas, e não de uma liderança obtusa, inconsequente,
de metas dominadoras, como costumeiramente deparamos no mundo terreno. Olha só que profundo isso. E às vezes a gente para e fica imaginando mesmo como é difícil amar os seres que estão na nossa família, consanguínea, das pessoas que a gente fala a todo momento que a gente ama. Como é que a gente vai conseguir amar a família toda, universal? E se a gente imaginar agora com a doutrina espírita, que todos os planetas do universo, não é só do sistema solar, não é só da Via Láctea, do universo são habitados. E fora isso, no mundo espiritual, a proporção dos que estão encarnados aqui no planeta Terra, então, seria de 1 para 7, né? Se somos 7 bilhões hoje, então, multiplicando aí por 7, 50 bilhões de espíritos só no planeta Terra. Imagine isso no universo todo. Será que a gente vai conseguir amar? Ele está dando para a gente aqui uma referência de como funciona, de como é esse mecanismo. Então, dessa maneira, a fim de que aprendamos ao longo das eras a nos dedicar o verdadeiro amor, que é esse que ele está falando para a gente, reciprocamente, deveremos antes aprender a vivenciar esse amor em suas expressões mais variadas em pequenos grupos, aos quais chamamos familiares. Verdadeiros laboratórios em que aprendemos a conviver com espíritos das mais diferentes inclinações, gostos e posturas ante a existência, né, in loco, em que aprendemos a respeitar individualidades, personalidades, distintos posicionamentos, que a gente vê hoje nas redes sociais. Uma dificuldade enorme que a gente tem é respeitar os distintos posicionamentos, né? Não foi sem razão que Carlos Marx e Frederico Engels estabeleceram que a família representa o primeiro grupo histórico e a primeira forma de interação humana aos quais os indivíduos se ajustam. Para alcançar esse estado de interação com todos os irmãos da humanidade, de amar sem nada exigir e de servir incondicionalmente aos propósitos das leis divinas, o espírito humano, então, começa a realizar a sua viagem evolutiva, ou o seu drama evolutivo, né, como coloca Camilo, desde as formações sociais mais rudimentares, devendo aprender a tomar as resoluções básicas para as suas necessidades mais gerais, amadurecendo e ampliando pouco a pouco a sua cultura, aprimorando a sua seleção de valores, a fim de ir se acercando desses níveis evolucionais que nos aproximarão sempre mais de Deus, do Criador. A gente começa a amar um primeiro do meu lado, amar 2, amar 3, 5, 10, e a gente vai aumentando. Nessa divina viagem de aprendizado, tendo partido da estação da simplicidade e da ignorância, o estado que saímos das mãos do Criador, o espírito chegará à estação da angelitude, ocasião em que fecha o ciclo das necessidades reencarnatórias, dando começo a outro estágio de desenvolvimento em circuitos de processo que ainda são desconhecidos nos mundos tipicamente materiais, que são os nossos, né? É aí que o espírito é compelido pela lei dos renascimentos a mergulhar no bojo de todos os povos, sociedades e culturas do mundo, experimentando no corpo e no psiquismo as suas influências. Homens e mulheres africanos, que já se diferem por regiões geográficas, tribos, etnias e crenças,
se distinguem física e psicologicamente dos homens e mulheres asiáticos, que, por seu turno, se destacam dos homens e mulheres europeus ou americanos. Nesses caldos culturais variadíssimos, nessas psicosferas riquíssimas, é que cada espírito renasce, ora na masculinidade, ora na feminilidade, alternando as experiências de gênero em todos os níveis interculturais e intersociais, aprendendo a amar povos e raças, conseguindo ao longo do tempo a compreensão para as diversíssimas peculiaridades que se encontram no mundo. E aí, para a gente terminar, saindo das considerações desses macros relacionamentos que ele fez até agora, em nível de grupos sociais, de etnias e de raças humanas, a gente conduz as nossas reflexões para as estruturas familiares. Nelas, cada espírito vivencia, alternada ou concomitantemente, aprendizados nas várias instâncias domésticas. Assim, numa só existência, nós, né, os indivíduos, moldamos personalidades de filho e de filha, de esposo e esposa, de pai ou de mãe, de irmão ou de irmã, de avô ou avó e de outros laços secundários. Cada alma, encarnações afora, aprende a sensibilizar-se, a portar-se, a agir-se, a reagir, a sofrer e a amar, vivenciando cada uma dessas relações em famílias forjadas segundo povos, etnias e raças variados, conforme culturas diferentes. Não podemos estranhar com isso a multiplicidade de valores, de coerências, de incoerências, de grandezas e pequenezas, de gostos, de anseios, de liberdades, de algemas, de alegrias e tristezas endógenas que encontramos em indivíduos e em grupos de indivíduos, né? Essa diferença toda que a gente vê no mundo. São somatórios, subtrações, multiplicações e divisões de tudo que vem acumulando, fixando, ganhando e perdendo pelos milênios afora. Olha a riqueza de aprendizado. É desse modo, no mundo, que Deus nos mostra que para conseguirmos amar multidões inumeráveis de irmãos nossos, temos que aprendê-lo pelo exercício desse amor a pequenos grupos de 3, 5, 10 pessoas dentro do lar, uma vez que ninguém pode ser fiel em grandes obras se não consegue sê-lo nas obras pequenas, conforme nos ensinou Jesus. Então aí eu termino essa primeira parte profunda que Camilo traz para a gente, mostrando a importância da família. E eu queria que vocês falassem um pouquinho. Eu já falei bastante. Eu não, né? Camilo, eu apenas trouxe para vocês o que Camilo escreveu para a gente. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Fazer alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade. O Adriano, o que me chamou a atenção aí é que ele diz o seguinte, pelo que eu entendi, aquela frase que os opostos se atraem não é verdadeira, que na verdade a gente acaba se unindo a pessoas que são semelhantes a nós. E isso aí para mim muito esse ditado cai por terra, não é? Esses opostos se atraem é mais uma lei da física, né? A lei que une os seres, na verdade, é exatamente o que você falou, é a proximidade, é a afinidade realmente. Agora, existe uma outra lei, né, que é a lei da necessidade de nos resgatarmos em algumas situações, né, que aí
a lei da necessidade, da lei de causa e efeito, que às vezes nos aproxima de situações que nós precisamos vivenciar. Aí é o que foge da regra dessa lei de afinidade, né? Mas foge justamente mais para a gente reequilibrar situações que precisamos equilibrar. Desculpa. Mas é isso mesmo que você colocou. O que eu acho de extrema importância nesse livro, ó, a gente vai ver na sequência, ele vai falar de temas que a Marília também está falando para a gente, mas a Marília tem um enfoque mais psicológico, embora ela tenha as bases espíritas, ela usa mais um enfoque psicológico, né, com a ajuda da psicologia. Camilo vai trazer com as bases doutrinárias, desculpa, as bases espíritas, né, da imortalidade da alma, da evolução humana diante dos milênios, através das leis de Deus que ele, né, lógico, a gente tem que levar em consideração, de acordo com a limitação da capacidade de compreensão de Camilo e da nossa. Então, é uma visão muito importante, né? Ó, essa introdução que ele faz de trazermos a importância da família, dessa profundidade, né, que ele faz essa ligação como espíritos imortais que somos e de qual o nosso objetivo, qual o ideal que a gente já pode começar a ter e trabalhar em nossas vidas, como Haroldo Dutra nos fala, né? Eu lembro muito de Haroldo quando ele fala assim, a gente faz muitas programações, planejamentos, pensando há 5, 10, 15, 50 anos nessa vida, né? Agora, como espíritos imortais, alguém já pensou em programar como é que eu estarei daqui a 100, 200, 300 anos? Pode falar, Edson. Esse estudo da família é essencial mesmo, porque o sentimento nós só aprendemos convivendo, né? E a família é o lugar, assim, é a menor porção de pessoas que convivem com a gente, para que a gente comece a treinar para cada vez aumentando mais o número de pessoas que a gente vai conviver. Mas é difícil em si, porque, veja bem, um casal ele teve uma educação completamente diferente, né? O marido e a mulher dentro dessa vida. De outras vidas nem se fala, né? Que são caminhos diferentes, algumas vezes caminhos que se tornaram conflituosos, que exigem a necessidade da reconciliação numa vida. Então, aprender a trabalhar na família é básico, difícil, mas é básico. Então, é uma coisa assim que a gente deve estudar mesmo. Aquilo que vocês falaram lá atrás da questão de quando começou a família mesmo, a gente tem que lembrar que com a chegada dos capelinos aqui nessa terra, começou então a formar as primeiras famílias mais estruturadas, as sociedades, porque eles já conheciam isso lá de Capela, né? E aí eles trouxeram esse avanço danado, muito grande para o desenvolvimento do povo que realmente, como falou a Cleomara, vivia assim, não tão preocupado em formar um grupo para serem unidos, trabalhar. Mas a dificuldade maior que você pega, por exemplo, aquela trilogia da Ivone do Amaral Pereira, aqueles 3 livros dela lá, que eu não lembro o nome, Cavaleiro de Númenor, e mais 2 lá. O maior problema que a maioria dos espíritos se encontra de uma vida para outra, de ter que reparar, não está ligado às coisas materiais, está ligado justamente ao sentimento, né? Crimes passionais, ciúmes, amores que se cruzam,
Isso leva a pessoa a arrumar situações de reparar para frente. Então, para ver a importância desse estudo da família. Obrigado. Ok, Edson. Bom, são 10 horas e 59 minutos. Acho que a gente já vai partir para o nosso encerramento. Então, esse livro, se alguém quiser adquirir, com a pandemia está meio complicado da gente comprar livros, né? Mas a gente pode falar com a Darlene, e a Darlene, quem quiser, ela faz pedido de livros, né? Quase todo mês, quando tem necessidade. A gente consegue descontos maiores, né? Porque a gente compra em conjunto, e a gente acaba dividindo o frete também, que acaba ficando bem mais em conta. Então, se alguém quiser, a gente passa para a Darlene pedidos dessa compra desse livro, que é muito bom, e a gente vai estudar todo mês, agora todo último domingo do mês com a Fernanda, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado, que nós então passemos a valorizar a família cada vez mais, não só as famílias, mas as diferenças, não só as diferenças físicas, financeiras, sociais, mas as diferenças também internas, de gostos, de pensamentos. Desde que esses gostos, esses pensamentos, essas inclinações não prejudiquem ninguém, nós devemos respeitar e conviver e aprender. É esse o caminho que precisamos seguir para conseguir entender e compreender e principalmente sentir a lei de amor que nos tornará verdadeiramente irmãos. Muito obrigado a todos.